O programa a seguir aborda violência e crimes perversos e não é recomendado para menores de idade ou pessoas sensíveis. Além do crime oferecimento, para ficar linda e elegante, as Amazonas Plus Size, roupas do 44 ao 60, para você vestir o que quiser. Telefone 92-99204-2006. Acesse a loja no Instagram, @as_Amazonas_Plus Size. Oi, gente, boa noite. Chegando mais um Além do Crime Podcast comigo, Bruna Chagas. Bem-vindos, bem-vindas. Gente, vão acessando logo aí na sua segunda telinha, né? O Além do Crime Podcast no YouTube do D24AM. A gente está ao vivo também na TV Record News Manaus. Gente, antes de eu mostrar meus convidados maravilhosos, eu quero que vocês lembrem de tudo isso que eu vou falar para vocês, tá? E vocês já sabem, deixa o like, manda comentário, deixa pergunta para os nossos convidados. E isso para participar do chat ao vivo. Mas depois que terminar o programa, tem que deixar o comentário e deixar o like, porque senão não fica gravado, pra gente não engaja. A gente precisa engajar o nosso conteúdo. Além disso, eu preciso que vocês sigam o nosso Spotify. Também é só colocar lá, Além do Crime Podcast. E o nosso YouTube também, Além do Crime Podcast. Não tem erro, tá? Além disso, curta e compartilhe também o D24, né? Além disso, eu quero também lembrar para vocês que ainda tem o QR Code. Eu não sei se já tá na tela o QR Code, para vocês mandarem uma mensagem no nosso WhatsApp aqui do Além do Crime, né? Também dizendo de onde vocês estão assistindo a gente. Mandem as perguntas, é importante essa participação. Lembrando que semana que vem eu vou fazer um sorteio, vou trazer mais um livro da Dark Side pra gente sortear ao vivo, tá bom? Aqui. O que mais, meu diretor? Tô esquecendo alguma coisa? Eu falei meio rápido hoje, né? Eu tô meio afoita, hoje tô afobada hoje. Já falei. Do QR Code. Então, gente, reforçando. Por favor, Instagram, a gente precisa crescer. Eu quero bater 4.000 ainda esse ano. Pelo menos 4.000 inscritos no Além do Crime Podcast no Instagram. Também queremos aumentar, olha, lá no YouTube. Tem que correr lá no YouTube, por favor, tá? Engaja lá, comenta, tá? Por favor, deixa o like. Lembrando que domingo tem a reprise, mas depois a gente vai conversando muito mais sobre isso. Agora eu quero que apresente, quero que abra aí para todo mundo ver quem tá aqui nessa mesa maravilhosa, nossa mesa redonda. Vou pedir para cada um se apresentar, começando pelo novato. Na verdade, eu vou começar pela Maressa, que ela já é da casa também, e depois o Danilo, e por último o novato de hoje, né? Que eu trago sempre gente nova aqui para todo mundo conhecer. Maressa, por favor, se apresente. Boa noite a todos, eu sou Maressa, psicóloga do coletivo Renascidas e, como vocês já sabem, né, tô batendo mais uma vez aqui o carimbo da minha carteirinha. É verdade. E é maravilhoso estar aqui com essa bancada, que ainda não conheço, mas hoje a gente vai ter a oportunidade de se conhecer e debater um pouco sobre esse assunto. Ai, show de bola. Danilo, que veio direto da França, né, tava cobrindo o Festival de Cannes, tá certo? Eu falei certo. Fala mais, pra quem não te conhece, que eu acho difícil, pra quem já é fã do Além do Crime, já deve te conhecer também. Pois é, queria agradecer mais uma vez o convite de participar aqui do Além do Crime, né? Conhecendo aqui os nossos dois novos colaboradores. Ah, né? O Danilo tá conhecendo hoje. Tô conhecendo hoje, né? Participei com outros, mas é sempre bom conhecer novos colaboradores. Acho que isso é importante pra gente trocar conhecimentos. Eu sou Danilo Areosa, né? Sou colaborador do portal Cine 7, que fala sobre cinema aqui no estado do Amazonas. A gente faz coberturas de vários festivais também, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, né? Estive agora em Cannes lá para cobrir o festival pelo Cine 7. E sou crítico afiliado à Bracine também aqui do Brasil. E sou psicólogo também, né? Tenho a minha vida profissional como psicólogo clínico nas horas vagas. Show de bola. Obrigada, Danilo, mais uma vez, né? E agora, pela primeira vez, doutor Israel Stone, não é isso? Stone, esquérrimo. Por favor, se apresente aí, dê seu currículo para todo mundo. Primeiramente, antes de me apresentar, obrigado, Bruna, pelo convite. De nada, eu que agradeço. É um prazer estar aqui, participar desse programa que já tá repercutindo, eu já recebi mensagem, tá no Além do Crime. Bom saber. Então, tem gente acompanhando, meus advogados, que eu joguei nos grupos. Prazer também conhecer a Maressa, o Danilo, obrigado aí pelo convite. Meu nome é Israel Stone, eu sou advogado, advogo há 6 anos. Eu tenho formação em direito penal, processo penal, direito civil, processo civil, hospitalar e saúde, previdenciário.
Entre outras, atualmente eu estou fazendo mestrado em Portugal, na Universidade Europeia, Legal. sobre direito judiciário. E eu adoro conversar sobre acontecimentos, meter o mundo jurídico no meio. E esse é um caso diretamente envolvido com o mundo jurídico. Isso mesmo. Então, é uma honra estar aqui falando desse bate-papo específico do caso Pedire. E obrigado pelo convite mais uma vez. Ah, que bacana. Gente, eu tô muito feliz de verdade por todos vocês terem aceito o convite. E agora eu vou pedir, como a gente não tem mais o caso do dia, que geralmente eu colocava um caso do dia toda uma narração, mas agora eu vou pedir pro doutor dar um resumo, né? Enquanto isso, quando ele estiver fazendo o resumo, vai passar na tela para vocês lembrarem quem é o Pedide, para vocês lembrarem que passou em vários jornais, de todos os locais aqui, todos os canais, né, nos jornais. E resume um pouquinho para quem não sabe sobre o caso, que a gente já sabe que tá rolando o julgamento, e justamente hoje a gente vai abordar muito isso, mas fazer um resumo do início do caso, como tudo começou. Não, antes de falar do caso em si, tem que explicar quem é Pedire. Perfeito. Pedire é um rapper americano, onde ele começou a fazer sucesso no final dos anos 80 e dos anos 90. Ele tem músicas conhecidas nas versões dele, I'll Be Missing You, entre outras. E depois dele fazer sucesso cantando, ele virou empresário de outros rappers e outros músicos, onde ele prometia o sucesso para essas pessoas. Alguns conseguiram, outros têm brigas violentas com ele, assim, discussões gritantes, conhecidos como 50 Cent, que é um deles, verdade. que até hoje faz stories zoando com essa situação dele, e isso é aberto. E vai ter até um documentário disso que, né? E começou essa confusão do Pedire em 2024, quando teve algumas denúncias, né, de pessoas ainda que estavam ocultas, dizendo de violência sexual, tráfico sexual, prostituição, afins. E também em 2024 foi quando saiu o vídeo dele agredindo a namorada dele, a Cassie Ventura. Isso, correto. Tá na tela ela, gente, pra quem não conhece, a Cassie. Agredindo ela num hotel em Los Angeles. Horrível. Né, uhum. Onde, segundo ele depois pediu desculpas públicas e falou que era um crime imperdoável. Tem até foto dele pedindo desculpa. Bota aí, meu diretor. Acho que eu consegui a foto dele. Fingindo que tá chorando ali, pedindo desculpa. E no fim das contas, tudo começou aí. Né? Essas denúncias anônimas e o vídeo que vazou. E a partir daí começou a ter umas investigações, onde teve um mandado de busca e apreensão, que encontraram a questão dos frascos de óleo de bebê, mais de 1.000. Entre armas, né? Armas, indícios, coisas estranhas, principalmente dentro do banheiro. E tem coisas que ainda estão ocultas que não foi divulgado. Mas dizem que vão ser divulgados no futuro. Inicialmente ele se diz inocente. E a defesa alega que as provas foram obtidas de forma ilegais e querem que descarte. Esse é o início de tudo. Bem resumido, pra quem lembra, é basicamente isso mesmo. Agora o senhor falou de uma coisa que eu lembrei também assistindo, que eu sempre assisto essa parte de cultura pop, sempre gostei. E eles falaram, eu acho que tinha até a foto também, meu diretor, a Jaguar era uma da rapper dos anos 90, que ela batia nele, ninguém acreditava nela, mas ela batia sempre nele, e agora ela deve estar... E tem a questão da ex-namorada dele, a Brianna, se não me engano, não tem o nome dela aqui, que ele falou que ela disse que ele pendurou ela de cabeça pra baixo, 17º andar, que ameaçou jogar ela, entre outras coisas que cada semana aparece algo novo. Gente, que horror, né? Essa história, cada vez mais a gente vai sabendo das coisas, né? E, enfim, começou o julgamento agora. Vamos pensar no julgamento. Já ouviram bastante, né? A primeira que chocou todo mundo foi a Cassie, né? Pelo menos foi o que eu me lembro agora, mais ou menos. E eu acho que tem imagens do julgamento já, meu diretor, que eu peguei, que é só o desenho, né? Porque, na verdade, a imprensa não tá levando, não tá gravando. Ó, eu achei bem interessante que eles divulgaram só essas pinturas, essas ilustrações, né? E aí ela contou tudo, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do como foi esse início de julgamento. Como eu falei, o primeiro dia foi no dia 12 de maio, foi quando ele se declarou inocente. Né? E os advogados alegaram questões das provas. Mas essa parte que os advogados alegaram ainda não é a defesa. Teve esse primeiro dia, aí teve o segundo dia, foi dia 19, se não me engano, onde eles escutaram testemunhas, só testemunhas. E nessas testemunhas tem pontos interessantes que saem na notícia, inclusive desenho, que reações dele. Reações tanto dele quanto das próprias testemunhas ao falar. Que isso foi muito comentado nos jornais de informantes, vazamentos e etc. E muitos falam que, a depender de quem estava falando alguma coisa, principalmente as namoradas ou ex-namoradas, ele parecia estar, como posso dizer, nervoso, afoito, como se ele estivesse sentindo que ele tá quebrando a cara.
É o que dizem. E no caso das testemunhas, é que passavam muita veracidade, elas sentindo mesmo a questão de estar falando uma verdade. E para quem não sabe, diferente do Brasil, nos Estados Unidos, toda a questão criminal tem o tribunal de júri. No Brasil é diferente. Interessante saber só disso. em crimes contra a vida. Em aborto e similares. Nos Estados Unidos, não. Todo crime pode ter um tribunal de júri. A maioria tem. Então tem essa diferença. Além disso, ele queria responder liberdade, uma fiança altíssima, só que foi negada. Porque, como ele é uma pessoa muito influente, com muito dinheiro, ele poderia coagir as testemunhas e não é atrapalhar a ordem do processo, mas era mais preocupação com as testemunhas em si e da sua influência. Por isso não foi permitida a fiança para ele. E todo mês, praticamente, ele tenta e não consegue. Eu tava vendo que no julgamento do dia 27 agora, ele pagou pessoas para estarem na frente do tribunal, como chama lá? Da corte, da né? corte, com as ele. blusas do rosto dele, pedindo para que ele fosse mesmo, solto. Gente? Que horror. Eu assisti um E aí foi descoberto que ele pagou. Que ele pagou, né? Foi. Não, e aí eu tava assistindo a Nath e a Isa, que são duas youtubers que só falam de coisa de Hollywood. Elas foram ao julgamento, porque lá parece que elas podem entrar, você enfrenta uma fila. Qualquer pessoa, elas explicaram que elas podem entrar. Seja jornalista ou não, você tem direito lá. Se você não conseguir ir na sala do júri, pode ir em umas salinhas que tem. Elas explicaram que tem uma telinha e elas assistiram muito desses primeiros dias, né? Elas disseram que só entraram um dia num local mesmo, mas nos outros tudo nessa telinha. E aí elas comentaram que uma coisa que a defesa fala muito, doutor, é que as mulheres que, por exemplo, da Cass, tudo era consentido, porque ela era namorada dele. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa parte aí do consentimento. O que isso pode implicar no futuro? Eu vou usar o exemplo brasileiro e depois eu vou citar o exemplo americano. Perfeito. Que é totalmente diferente. No Brasil, nós temos a questão do consentimento, mas ele pode se misturar com uma coação. O doutor sabe muito bem, a Marisa também sabe o que eu estou querendo dizer, porque às vezes a pessoa ela aceita, não é porque ela quer, mas é para que acabe logo. Tanto que até ela se drogava, né? Só entrando no SAD. Então é aquele negócio, faz logo para acabar e eu ir embora. Isso acontece muito no Brasil, só que aqui a gente dá muita importância nessa questão da coação. Nos Estados Unidos tem um pensamento diferente. Não é que não aceite a coação, mas eles entendem muito que se a pessoa quis, ela é responsável por aquilo. Óbvio que lá tem meio jurídico de se reverter isso, de se provar se estava drogada, se realmente teve alguma ameaça. Só que no Brasil a gente é muito mais impactante nesse ponto. Não é à toa que nós temos lei específica para defender a mulher, crianças e tudo mais, porque a gente pensa mais nesse ponto de proteção. Lá eles são muito pró à liberdade. Eles não estão dizendo que eles não protegem, mas o pensamento deles é totalmente diferente, inclusive o jurídico. Totalmente diferente do nosso. Temos bases da Alemanha, da Itália, iguais, temos. Mas depois viraram duas correntes diferentes. Não é à toa que a gente vê aqueles julgamentos nos Estados Unidos, o nosso não é igual aqui. É totalmente diferente. Questão de perguntas e afins não é do mesmo jeito que funciona lá. Então, tem que levar isso em consideração lá. Que isso pode ser algo que influencia a defesa. Por isso que ela bate tanto nisso. Entendi. A agressão, a gente tá aí na tela agora. A gente conseguiu achar as imagens. Eu não quis botar o vídeo, que eu acho muito pesado, né? É muito triste também. É longo. E eu lembro que também na época eles chegaram a esconder esse vídeo depois. $100 mil, se não me engano, que acharam, né? E aí ela teve coragem, né? Porque ela foi corajosa para ela enfrentar um cara com poder, né? E é nisso que a gente pode também entrar agora, o Danilo falando dessa questão de Hollywood sempre, né? O cara tinha ele dominava os anos 90, porque ali o R&B precisava dele um pouco ali, né? A gente vê a Mariah Carey, a J-Lo, aquele pessoal, Kanye West, próprio Justin Bieber. Isso aí eu quero depois a gente falar desses outros, esse pessoal aqui tem uma lista, né? O doutor me trouxe uma lista de pessoas conhecidas que tinham envolvimento nas Wine Parties, nos Free Coffees. Vamos lembrar para as pessoas o que era isso, né? Quem pode falar? Pode ficar à vontade. Eram as festas que ele fazia. Aí, ó, gente, na tela. Né? Que era tudo de branco, né? Eram festas que ele sempre fazia. E o mais interessante é que eram festas que não era apenas dos músicos, né? Tem vários atores envolvidos, né? Leonardo DiCaprio. A Jessica Sarah Parker ali, né? Do Sex and the City. Tem gente aí, J-Lo. Então, assim, era uma festa que ele fazia. Modelos, né? Modelos também famosos.
né? A Jennifer Lopes. Jennifer Lopes, né, que foi namorada dele, né, uma época, inclusive já fizeram até perguntas, né, para ela da época do relacionamento que durou 2 anos e ela evita falar Ai, tá aí, ela na tela, belíssima. Né, até porque há um questionamento dela ter sofrido abuso também dele, né, físico, né, ela em uma entrevista há tempos atrás ela até deixou claro que ela teve abusos durante o relacionamento dela. É mesmo? Só que ela nunca afirma a relação a ele, né? Então, assim, tem uma coisa assim, que é muito interessante em Hollywood, que é o silêncio de várias pessoas que participavam dessas festas. Elas sempre comentam nos programas quando são questionadas. Tem muita coisa que aconteceu, mas eu não posso falar. E o detalhe desse segredo, que é o que sempre é falado, não é questão financeira, mas a questão de sujar a imagem da pessoa, que é muito pior, porque dinheiro eles têm. Pra eles é horrível. Sujar a imagem que é o que eles têm, mas né? sujar a imagem, o dinheiro que eles têm acaba de entrar. E não é à Correto. toa que o próprio Olha, as presidente imagens- tem fitas. E isso... Fotógrafos, olha, ele fazia a maior festa, né? Todo mundo, tudo que fizesse. Essa era uma das festas que era a branca, né? Tinha outra festa. A outra é o de Essa é a Right Party, Essa né? que era um disco que era essa de coisa White mais Party era uma pegada. festa aberta anual Pra pros todo famosos. mundo, né? Aí tinha os free coffee, que é onde rolava as confusões. Nessa acontecia também, mas segundo os próprios... Mais light. Ó, a Mariah Carey. Mas as confusões que tinham, vamos dizer confusões, né? Na verdade era violência sexual, estupro, afim, prostituição. Aconteceu no final, quando já não tinha mais câmeras. É porque eles diziam que tinham mulheres nuas, né? É. Na mesa, servindo com comida. Tinha Mas umas eles histórias. Ele contratava garotas de programas. E, né? e rapazes também, E homens rapazes, de programa né? também. Homens de programa pra... Dizem que o meu diretor tá lembrando aqui, parece que nas freak-offs eram menores, aí que entra a porrada, Sim. né? Que eram menores de idade, né? Inclusive, há o boato de que o Justin Bieber, né, participava dessa festa na época que ele ele ainda era era menor de idade. E que ele era né? protegido, né? Era protegido. E abusado, né? Porque a gente ouviu várias histórias que talvez tenham até esse lance de ele ter pirado um pouco por conta disso, E né? ele já comentou que ele não fala sobre isso, ele não... Se chamarem ele para um programa para falar sobre isso, ele nem vai, ele já deixou claro. Mas ele será vai que falar vão nada. chamar ele aí no julgamento, esse pessoal? Podem chamar, né? mas ele pode também chegar lá Agora e ficar calado. tem um vídeo dele, na época que ele tava ali 15, 16 anos, já era um sucesso, né? Que ele Sim. teve essa proteção do O Usher apresentou ele pro né? E duas curiosidades, porque o Rush morou um tempo, né? Logo que ele começou Sim, ele com o próprio ele tava Big gravando Didi. o primeiro disco, né? E ele já era uma pessoa assim que já tinham viam como vamos dizer assim, uma revelação que ele iria fazer sucesso, né? Os produtores naquela época já viam o Rush como uma pessoa que ia fazer sucesso. Ele morou na casa do... Porque ele fazia, se eu não me engano mesmo, eu também vi isso, e o meu diretor tá lembrando também, que ele era tipo uma escola de música, né? Aqueles caras que ele achava que ia fazer sucesso, ele tinha interesse. E ele teve tutela a tutela do Usher foi dele, Foi dele, entendeu? Então, assim, ele presenciou coisas e ele fala que ele mexeu muito essa questão das festas que ele participou, que era um assunto que ele não gostava de comentar. Sim. Mas ele falou que ele teve um impacto muito grande quando ele morou com O P. Diddy, com o Puff Daddy, né? Que era muito conhecido na época, Puff Daddy, né? Depois ele deu Depois ele mudou. Ele mudou. Então, assim, tinha muito essa questão. E o Bieber tem uma entrevista que ele deu na época com 15, 16 anos, que ele com o Puff Daddy, né? E o Puff Daddy pergunta, o que é que a gente vai fazer agora? E ele fala, vamos pegar agora mulheres e vamos fazer festas, né? Então, assim, é uma coisa que... Barbarizar, eu já ouvi gente falando tipo essas palavras assim, né? Depois que o Justin chegou vamos dizer assim, aos 20 anos, ele evitou falar sobre isso. Tanto que tem uma amizade entre eles que meio que também se desfez por causa de algumas situações que nunca ficaram claras. O próprio Usher, em vários documentários que eu vi também por aí, por causa desse caso, né? Ele falou que ele não alguém perguntou, ele disse assim, você deixaria seu filho passar um tempo com o P. Diddy? Ele disse que ele nega, ele disse que não deixaria jamais. Eu acho que do meio da música e até mesmo dos atores, eu acho que o Usher é o cara que foi mais sincero, né? Ele fala abertamente da situação, né? Diferente dos outros que preferem um silêncio. Eu não gosto também do silêncio. Não gosto. Melhor falar logo. Mas a gente vê que dentro de Hollywood, o silêncio é que impera, né? Tanto a gente tem um caso lá do Heavy,
né? Ah, sim, Harvey Einstein, né? Isso. Ele era o chefão daquela produtora, não é? Miramax, Da né? Miramax. Então, assim, é um caso que vários gerou o filmes Me eu amo da Too, Miramax. né? E a gente tem até algumas comparações que a gente pode dizer que esse caso do Puff Daddy é o Me Too da música, né? Pedire. Pedir, É. O Daddy morreu há muito tempo já. pedir é o Me Too da música, Me Too. entendeu? Então, assim, tem muito essa questão dessas comparações que a gente vê que em Hollywood, né, tem essa questão do poder e da autoridade. Sim, né? sim. São coisas que a gente precisa diferenciar, o que é o poder e o que é a autoridade, né? Muita gente, às vezes, a gente mistura as coisas achando que você ter poder, você pode ser autoritário, né? E são coisas bem diferentes, né, dentro desse processo das relações. E se a gente for discutir dentro desse olhar hollywoodiano, a relação patriarcal é o que comanda, né? São relações onde o poder, o dinheiro, eles têm essa pressão psicológica em torno da mulher. E além disso, eles são corporativista, como qualquer classe. Total. Então, aconteceu alguma coisa, eles encobrem, mas até nesse caso, não dá. Eles, Como é que vai... tu vê que teve um rompimento das pessoas no próprio Hollywood, no mundo da música e tudo mais, que tem aquelas ameaças que ele disse que ele se for condenado, ele vai entregar abrir a todo mundo. E ele fala que tem fitas, ele tem tudo Tem guardado. tudo. Ele fez a pessoa até assinar, né, documentos e tal. E aí, por exemplo, o Ashton Kutcher, né, que vivia com ele, já defendeu, ele e a Mila Kunis já defenderam abusador. Já defenderam no passado. Fizeram carta, vazou isso. Eles mandaram carta para um juiz lá, que tem esse negócio de mandar carta lá nos Estados Unidos, gente, Lá diferente. você pode pedir pela tem pessoa, acesso, você né? tem acesso. E aí descobriram, aí lá vem eles, aquela coisa, cara lavada na internet, né? Dizer, não, gente, não é assim, né? E aí o meu diretor tá lembrando aqui que ele quer que a gente fale sobre isso, que é na verdade, das teorias da conspiração, né? Por exemplo, tem a história do Michael Jackson, tem a história também do cara que foi casado, Montola, que foi casado da Sony, né? Que foi casado com a Mariah Carey. E tem tudo, assim, o que a gente pode falar dessa parte de... Tem o Tupac também. Da morte, né? Que a morte do Tupac, ele foi por causa disso, que ele não concordava. O Tupac era um que ficava mais na dele. Ele sempre foi, eu sou eu, quiser eu ajudo, mas não me meto em confusão. Deixa que as confusões eu mesmo faço. O Ele era também assim. é um outro que, né, também morreu, teve um outro rapper. É o que Big, morreu. Big, né? Big, como é o nome dele? É não sei o Me que fugiu. Big. Sim, Notorious. Notorious, Notorious. Notorious. Que também dizem que ele tá envolvido nessa morte. E eu né? garanto que a gente vai descobrir coisas que a gente nunca imaginou. Eu quero que alguém faça um livro bem gordo pra gente saber de tudo, porque realmente nessa época que ele dominou, gente, foi uma época que realmente a gente não tava ainda com aquela coisa da internet, tava começando, né? Não tinha as redes mas sociais. Era na época da MTV, os scripts dele rolavam direto, né? Então, assim, na época que ele era o Puff Daddy, né? Era assim, ó, se você tá sendo assessorado pelo pedido, você vai ficar famoso. Era isso, ponto final. E Então, fora... se ele te escolheu, tu vai ser uma estrela. Se você era chamado pra compor as músicas com ele, Já era o meu caminho andado pro sucesso. Principalmente pensou na que época dominar? dos vídeos É porque da ele não MTV. dominava só a música, ele dominava programas, ambiente. Mas não é porque ele mandava, mas porque os programas também queriam audiência. Então, tipo, ele tinha aquele poder, eles exacerbavam o poder. Então, por que não vai querer um cara desse lá? E também tinha um efeito contrário, se recusasse também, ele sempre Aí também podia não ia se- mais ninguém dele lá. Mas quem sabe também, analisando, esse poder é em detrimento das pessoas estarem Participando dos eventos, participando, mas Sim. de rabo preso, né? Também. Agora eu vi outro documentário, não foi esse novo aí. Esse novo eu comecei a assistir, não terminei. Mas tem um que eu assisti, não lembro de qual canal eu vi, mas disseram que ele também teve um pai, tipo assim, não um pai, né? Um padrinho, né? Na indústria musical, que era um poderosão da indústria. Eles falam lá o nome que eu não me lembro agora, mas que ele meio que passou tudo pro Didi. Ele abençoou o Didi assim pra ele seguir o caminho dele. Ele teve um manual. Eu também Entendeu? esqueci o nome dele, mas é o cara que passou Ush pra tutela do... Falou, cuida do meu P. garoto Diddy. aqui. Ele E era aí- um produtor musical muito famoso naquela época. Me fugiu agora o nome. vou Pois tentar eu quero me lembrar. É um Já que me senhorzinho fugiu já, mas também. diz que ele é assim, pesado, diz que ele é mafioso. Que era um senhorzinho, mas que ele criou, ele moldou o monstrinho que hoje é o Didi, né? Que a gente tá descobrindo aí, né? Aí fez a cria dele, né? Fez a E cria. sempre é assim, se você vê. E não tô dizendo só de quem faz crime nem nada. Sempre tem um cara que é poderoso em alguma área. Ele tenta fazer Sean em alguém Combs. mais novo a sua imagem, pra levar aquele legado dele. Pode ser filho, pode não ser. Isso acontece no ramo empresarial, advocatício, acontece em vários ramos. Por isso que eu tô dizendo, não é só questão de quem comete crime, mas é questão do poder mesmo.
Quem tem poder e nome. Geralmente essas pessoas que têm o poder, elas conseguem enxergar a ambição em pessoas mais jovens, no outro, entendeu? Como ele falou, às vezes não precisa ser um filho, um parente, mas você enxerga que aquela pessoa tem o mesmo potencial, a mesma ambição que você tem. Então você cria ali um modelo e vai gerando esse modelo que tem essas relações destrutivas, agressivas, entendeu? Porque à medida que você vai vendo que você tem acesso a qualquer coisa, você manda, você perde os limites, né? Então, se você quebra aquela parede, né, do limite, eu posso tudo, eu posso tenho dinheiro, tudo, né? todo mundo, acabou. Então eu posso resolver isso de qualquer forma. Enquanto todo mundo segue uma estrada, eu não. Quem faz a estrada sou eu. Vou por aqui e consigo o que eu quero. As pessoas têm que... Ele subir e levantava o que ele quisesse. É por isso que entra a questão do patriarcado, porque o patriarcado é... E principalmente na cultura americana, né? Eles acabam gerando pequenos reis. Os príncipes que viram depois reis. Né? Então, isso vão tendo essa visão de que eles são reis, eles mandam no mundo pop, ainda mais no mundo pop, onde você direciona as pessoas. E muito dinheiro, né? É muito dinheiro, né? Então, eles têm esse acesso, né? Eles se tornam reis mesmo. Diz que é até mais que Hollywood de cinema, né? Diz que é muito dinheiro a indústria da música, né? Muito, assim, Tanto que ele chegou a ser bilionário, né? Ele foi o primeiro músico, se eu não me engano, rapper, bilionário na indústria da música. Né? Tem um amigo dele que eu acho que é o de Jay-Z e o R. Kelly. Né? O R. Kelly tá preso. Eram os três, né? na verdade. Depois ficou só os dois. Então eles, assim, têm um império bilionário, né? Da música. E segundo falam, a maioria do dinheiro deles não tá lá, não. Tá em paraíso. E também tem mais uma questão nessa situação que vocês levantaram, que levanta uma teoria da conspiração, que uma das músicas que ele tem, que é a She Knows, que é justamente falando que a Beyoncé tem conhecimento sobre toda a situação. Por sinal, ela tá na lista de pessoas que estão envolvidas nas festas. Tem a ver com o nome dela, né? E com ela sabe, né? E ela sabe. Ai, gente, é uma tristeza você imaginar que algum ídolo pop seu, né? Que tá envolvido num escândalo tão grande, tão pesado quanto esse, né? Mas antes de a gente continuar, porque eu tenho uma pergunta que eu vou jogar pra Marissa sobre, inclusive, relacionamentos abusivos, que eu quero que ela fale um pouco dessa parte, desse poder que ele teve sobre a Cassie por anos, porque isso aí foi doentio, né? Mas antes disso eu vou fazer meu merchan rapidinho, porque, gente, querendo ou não, já tá passando muito rápido hoje. Mas a gente vai chamar outra vez, quando terminar esse julgamento, eu vou chamar só a galera aqui. Eu vou até aumentar mais um aqui, chamar a Denise, mandar um beijo pra Denise, que me apresentou o doutor, que fala super bem também do caso Didi. Mas eu vou pedir essa licencinha pra vocês, tá? Rapidinho, pra eu fazer meu merchan. Meu diretor, dá pra ver aqui, né? A Dark Side me mandou esse livro aqui. Eu acho que eu não tinha apresentado ainda. Mas sabe por que eu trouxe ele, gente? Porque, eu não sei se vocês ouviram falar que a Annabelle fugiu de novo do Museu Warren, né? Porque dizem não, aquele outro médium, que é o Ryan, que fazia o Paranormal State na A&E, tava andando com o genro dos Warrens pelos Estados Unidos, mostrando a verdadeira Annabelle, que eu acho que não é verdade. Mas, enfim, aí disseram que depois que ela fugiu, que houve aquela mansão queimou também essa semana. Se vocês viram lá nos Estados Unidos, que era escravocrata, né? Tinha pessoas escravizadas lá, e aí tudo tem a ver com a Annabelle. Então, por que eu trouxe? São objetos sobrenaturais, histórias reais e artefatos sombrios. E aqui, esse livro é muito interessante, eu já li, ele conta de vários casos sobrenaturais com objetos, realmente, desde boneca, que mais? Comida. Gente, é muito interessante, assim, de verdade. Dê uma olhadinha. Tem algumas ilustrações, não tem muito, mas é mais escrito mesmo. Mas é bem interessante para quem gosta. Eu trouxe até a Annabellezinha aqui para compor, né? Só por conta disso. Uma curiosidade, a Annabelle dos filmes. Né? Bem lembrado. A Annabelle a Annabelle dos filmes hein? Foi queimada, né? Não sei se vocês sabem. É verdade, bem lembrado. No Rio de Janeiro, ano passado, né? Que teve uma amostra da Warner, que tinham vários... Ai, queria ter ido pra essa amostra. Isso. E aí pegou fogo, né? Essa bicha aqui que pegou fogo, gente. Isso eu aqui, quero livro da Dark Side, que a Dark Side é boa demais. Eu amo. Não, aqui tu tem que acompanhar a gente, que eu faço sorteio de alguns livros da Dark Side. Olha, acompanha a gente. Semana que vem eu vou trazer livro pra sortear. E um outro livro rapidinho.
Esse chegou agora, eu não abri ainda, mas esse aqui foi, na verdade, foi um pedido meu pra eles. São contos mexicanos, né? E aí tem sobre mansões, tudo que a gente gosta, assim, pra quem gosta de terror, né? Então eu ainda não li, da Silvia Moreno Garcia, mexicana, né? A autora, enfim, lindo. Eu nem abri, desculpa, gente, mas outro dia eu abro pra vocês e trago. Mas é outra dica também, procurem, porque pô, o pessoal acaba ficando só com aqueles livros mais famosos do Palhaço Assassino, do Ted Bundy, né? De outros mais famosos, deixa esses de lado que são preciosidades, são histórias de terror, é ficção. E vale ressaltar, fiquei curioso porque o gótico mexicano ele tem vários filmes de horror mexicano voltado para a questão gótica que são excelentes. Tá? Olha, bem então bom. vale a pena. Uma dica pra Dark Side. Pega o folclore brasileiro que tem muita história macabra. Eles têm um livro. Eu trouxe esse livro, acho que é Sina. Esse eu deveria ganhar. É Sina, se eu não me engano, não é meu diretor, eu trouxe, que era justamente sobre folclore. Isso é uma das coisas que eu vejo Lindíssimo. muito. Que tem muita história pesada. É bem pesado. E a gente aqui também tem os Misuras, que são de quadrinhos aqui em Manaus, tem também. Eu vou trazer outro dia os meninos. Olha que lindo, né? Como sempre, a Dark Side. Olha impecável essa beleza. Maravilha, né? Olha essa beleza, presta atenção. Quem é o desenhista? Deixa eu ver, deixa eu descobrir aqui. Esse cara merece parabéns, bem mais. Né? Gótico mexicano, eu amo. Tradução da Márcia Luiza Nilson Silva. Bora ver a ilustração. Gente, é assim mesmo, podcast ao vivo. Mas é bom saber, pra conhecer a arte do cara. Deixa eu ver, não tô achando aqui. Design, assistente, não, isso aqui só diagramou. Cadê? Depois a gente procura. Depois a gente acha, porque não tá aqui não. Você que tá assistindo, se você procurar, deixa nos comentários. Show de bola. É que é lindo, gente. Darkside arrasa. Obrigada, Darkside. Continua aí apoiando Além do Crime, por favor. É isso, gente. Vamos voltar, né? Vamos voltar pro Pedir de Sean Combs, tá? Tantos nomes, né? A pessoa já mostra uma personalidade estranha, né? Com 3 nomes em eras diferentes. Tem um nome que é um ator maravilhoso. E que ele teve uma posição diferente, que é o Denzel Washington. Ele foi pra festa com a esposa. Sim. E quando ele viu que a coisa tava saindo do controle, ele falou que aquilo não era ambiente pra ele e foi embora com a esposa. É o certo, né? Mas o povo quer ficar. Cara é bom? Né? O povo quer ficar, quer saber. E teve um quer cara que falou. Que muitos queriam, né? A verdade é essa. E esse amigo dele próximo, né? Disse que cada andar da mansão era uma coisa bem bizarra. Quanto mais você subia, parecia um inferno. Era uma coisa. Né? Ah, o meu diretor tá lembrando. Eu vou te trazer aqui, é pra tu sentar. Ele adora esse caso. Ele tá me lembrando aqui, o 50 Cent também. Sim. Não quis, né? Tava na festa, mas também não quis, né? É também uma pessoa que é inimiga. É inimiga. Ai, mas eu sou mais o 50 Cent. Não, só na minha época. Dele, todo dia de julgamento. Nunca gostei do Pedir. Todo dia de julgamento do Pedir tem uma história do 50 Cent só pra ele. Olha, E eu tô doida pra ver essa série, porque eles fecharam com a Netflix, né? Uma série que eles iam contar um monte de coisa. Se eu não me engano, o Eminem também é. O Eminem também. O Eminem não também se dá bem com ele. O Eminem louco. Sempre muitas histórias. Eu tava assistindo e tava procurando mais sobre o caso, né? Justamente pra gente ter esse bate-papo. E lá dizia que o julgamento dele, ele tentou realmente descaracterizar algumas provas. Só que tem vítimas que, inclusive, eles não mostram foto, colocaram outro nome. Realmente está em segredo de justiça, porque elas têm tanto provas físicas quanto vídeos, fotos, elas têm tudo. Tem todo um dossiê. E tem como é que é o nome? Tem mulheres que foram violentadas e que têm as provas, mas preferiram sair do caso. Mas essas provas vão continuar nos autos para poder endossar o caso dele. Então, eu acho que ele pega assim uma perpétua. Doutor. Falando juridicamente. Vamos lá. O que ela quis dizer nesse ponto. Lá, diferente daqui, você pode entregar provas. No caso, se for para somar, você pode se desvincular. Falar, eu tenho isso aqui, mas eu não quero testemunhar nem nada. Aí a promotoria lá acata. Beleza. Olha, interessante. Pega as provas, a gente mantém em sigilo aqui seu testemunho, mas não é que o advogado não tem acesso. Eles mantêm ali, depois o advogado vai ter acesso, obviamente vai poder se defender, porque a defesa só vai fazer a defesa mesmo quando acabar de escutar todo mundo e vir todas as provas. Só aí a defesa se manifesta.
Não é à toa que agora só tá sendo ouvido testemunho e tudo mais. Depois E é muita gente, né, amigo? É, Mais de muita 100 gente. pessoas, né? Então, a ideia é terminar em julho, mais ou menos. É a ideia. Pode prorrogar ou pode antecipar, dependendo de como anda. Inclusive, o assessor dele fez um acordo justamente porque ele preferiu agora ser uma testemunha. E ele tem muita coisa para falar. Porque foi ele que assessorava o pedido. Sim. Então, ele que alugava os quartos de hotéis. Meu Deus, ele sabe de pra tudo. não ser gravado na hora que fosse acontecer as situações. Pedia para não ser denunciado. Melhor assessor mesmo. Cara, Se Ele era o eles ajudante de ouvissem ordem grito, dele. então ele sabe tudo. Tudo. Tem Capataz, e-mails, tem aquela fotos, mesmo. tem vídeos, ele tem tudo. Tanto que ele pediu para ser testemunha e pediu essa imunidade justamente para ele não ser também indiciado no caso. E tem uma jogada que a defesa tentou fazer, porque um dos primeiros movimentos da defesa é que o julgamento fosse rápido. Por quê? Sim. Porque não daria tempo de mais gente denunciar, mais gente entregar prova e tudo mais. Só que a promotoria percebeu isso e falou, não pode ser rápido. Aí explicou o porquê e por isso que está se prolongando. Já, se fossem 2 sessões, não ia escutar tudo isso de gente, não ia ter tudo isso de prova, pessoas não iam se mobilizar, a questões de mulheres e homens que eram contratados para se prostituírem, que acontecia muito. Então, eles estão a promotoria está fazendo um trabalho enorme, porque não dá para saber tudo. Só que também tem aquele porém, quanto mais demora, mais pessoas aparecem, o pedido já diz. Se eu for condenado, eu entrego todo mundo. E acabou. E o mais leve desse caso que eu tava vendo é que o mais leve é falsificação de assinatura. Como teve de algumas funcionárias dele, de uma das mansões, que ele pediu para que ela não fosse embora à noite para casa, porque era perigoso, então uma história, pediu para que ela ficasse. E aí eles drogaram ela e falsificaram a assinatura dela, tanto que ela também tá dentro do caso. Eles estão verificando se realmente não é a assinatura dela, porque ela disse que não assinou nada e estava drogada. Eles drogaram ela. Eu vi vários casos também desse dia de ele pegar as meninas, ele achar alguém interessante, aí chamar. Não, tinha uma que era até namorada de um assistente dele. Não sei se vocês viram isso daí, né? Que foi pesadíssimo também, que abusaram dela, foi horrível, drogaram. Horrível. Agora eu queria que comentasse um pouco da parte psicológica, né? Da mulher, no caso da Cassie, principalmente. Primeiro que eu achei ela muito corajosa. Né? Eu acho que em Hollywood todo mundo tem o seu rabo preso, tem medo. Ela sofreu muita coisa desde nova. Eu acho que eles se conheceram, ela tinha 15, 16 anos, ela era muito nova. E desde então ela falou, eu admirava muito ele, ela gostava dele, aquela coisa, né? Ele já tinha uns 30, né? Na época ele conheceu a Cassie, e ela é uma professora, cantora, lá. Eu queria essa dependência dela desse início, e depois ela foi sendo abusada, ele obrigava ela a participar dessas freak-offs, né? E drogar. E ela disse que ela começou ela mesma a se drogar porque ela não aguentava mais. Mas como ela acabava ficando ali codependente de tudo e com medo também de morrer, ela passava por tudo isso. Mas chegou naquele momento que ela decidiu denunciar, né? Eu queria que comentasse um pouco toda essa relação da mulher, do poder, né? Desse lance desse cara que dominava a música e fez tudo isso com essa moça. É uma menina nova, né? Quando ele a conheceu. Então, Brinha, é importante a gente entender primeiro o fator da idade e o fator de quantos relacionamentos será que ela teve? Será que ela teve só ele? Somente ele? Por quê? Dá a entender que ele foi, se não o primeiro, mas um dos primeiros relacionamentos dela. Então ela não tem essa carga, essa bagagem para dizer, para conseguir encontrar o momento que ela talvez estivesse sendo manipulada. O outro fator seria que depois do momento que ela começou a perceber que ela estava sendo manipulada, ela não conseguiu sair. Por quê? Ela já estava engajada dentro do movimento, que era esse desses freak-offs, e ele começou a usar essa situação contra ela. Tanto que também tem nos autos que eu estava vendo, procurando sobre o caso, ele fez a mãe dela fazer como diz, no banco? Depósito, fazer tipo um financiamento no nome dela, para poder ele não postar um vídeo da filha participando em uma dessas situações, sendo que ela estava drogada e também sendo abusada. Isso. Então, é muito complicado você falar
que, mas ela tava ali e tal, praticando. Muita gente fala isso. De que forma que ela tava? De que forma ela tava engajada? Você sendo coagido, como o doutor bem colocou no começo, você faz qualquer coisa pra você sair daquela situação. Quer logo que acabe. Então você faz e quer sair. Aquela situação, eu não tenho como escapar. Eu não tenho então como eu não vou escapar. prolongar. Isso. Vou logo ceder pra acabar logo pra eu sair dessa situação. Então, quando a gente vê aquele vídeo dela sendo agredida e brutalmente arrastada, que Eu me não dá aguento, me dá uma aflição me aquele dá uma vídeo. aflição, ela tentou sair. Só que por um descuido, né, dela talvez ter sido rápido, ter usado uma escada de emergência para tentar sair logo dali. E, sobretudo, ele tem seguranças, ele tem todo um aparato que fazia com que o poder dele estivesse sempre alto. Então, por mais que ele tivesse conseguido pegar ela ali, no momento que ela saísse no hotel, com certeza ia ter um segurança, alguém que ia trazer ela de volta. Então, a gente tem que, antes de a gente julgar a vítima, tem que analisar de que forma que ela está sendo posta ali naquela situação. É pesado. Olha, ele puxando, dando soco, quando ele chegou a pisar, né? É horrível, horrível. E ela mostrou, né? No julgamento, o pessoal falou que ela mostrou tudo. As fotos que ela tirou, ele não imaginava, né? Mas ela gravou um monte de coisa, né? Graças a Deus. E foi bom. A mulherada tem que fazer isso mesmo, tem que gravar e denunciar. O que mais que a gente pode falar dele? Vamos lá. Eu Podia quero falar saber... a lista agora de quem participou. Acho Também, antes da gente falar o que pode ser depois, pra finalizar, mas eu quero... Vamos falar da lista. Jay-Z e Beyoncé, totalmente envolvidos, né? Sempre. Totalmente envolvidos na minha cabeça. Né? Jay-Z era parceiro dele, até hoje, né? Até acontecer isso tudinho. E tinha um terceiro, como era o nome do terceiro? É o R. Kelly. Que aí depois... Que ele já tá preso, na verdade, né? Ele ficou só os dois. Uhum. Esse aí, ao que tudo indica, e obviamente eu também acredito nisso, ele tá diretamente ligado, e até a própria promotoria americana, ela falou que eles tinham meio, com muitas aspas, uma empresa de tráfico sexual. Ainda teve essa história. Eu lembrei agora da Rihanna, né? Surgiu Sim. esse boato, né? Ninguém sabe se é verdade ou não. Mas que ela foi, né, traficada. E além dessa questão do tráfico, não é simplesmente tráfico, vou trazer de outro país. Não, era do próprio Estados Unidos ali. A gente vai trazendo, diz que vai fazer uma coisa aqui, uma coisa ali, mete na festa, droga, faz assinar e tá aqui. Então a gente espalha a imagem dela pra todo mundo e é isso. Aí tem essa questão de levar crianças também. Pesado, Menor isso de aí. idade. Diz que até uma criança de 9 anos foi uma que denunciou, que foi onde começou toda essa questão, 2024. Tem as de 12, 13, né? Sim. E outra coisa que eles faziam também nessas freak-offs, segundo os relatos das testemunhas, né? Não sou o dono da verdade. Não somos nós aqui, né? Não me processa. Toda vez eu falo isso também. Não somos nós, é tudo E que a tá, questão né? é que diziam que, Saindo da mídia. além da questão de droga, tinha... Eu não vou chamar de estupro coletivo, porque às vezes botavam uma mulher com vários caras, ou às vezes botavam um homem com outros caras também. Sem só que consentimento algumas sem vezes também. nada. Na frente de todo mundo. E agressões. E tudo isso filmado e documentado. Não é à toa que essas freak-offs, só quem tinha câmera, alguma coisa, era a galera dele. Então quem entrava, todos não tinha direito a usar nada. Era revistado, tinha o segurança que revistava. Se tivesse, eu fica ali, pega daqui a 3 dias. Era assim. Tem uma história, não sei se é real, né? Mas eu ouvi desses documentários da vida que a J-Lo foi uma dessas vítimas. Sim. De ter 13 homens, ela muito drogada, sendo abusada. Que ela ficou drogada, aí ninguém sabe, mas o que se diz foi que ele forçava ela a se drogar, mas ninguém sabe se ela também curtia a festa e se drogava. Isso aí ninguém é uma incógnita que ninguém vai saber. Fora que ela sempre foi, aquele dia que ele atirou na cara de uma mulher, né? E ele jogou a culpa pro motorista, teve toda aquela história. Ela tava no dia também, né? Ela foi presa. Foi, né? Foi presa Depois eles nesse tentaram dia. abafar tudo de todo jeito, né? Ela foi depois liberada, né? Porque acabou a responsabilidade pro... que era um amigo deles, que servia de motorista, né? Ele assumiu a responsabilidade, depois ele até deu uma declaração dizendo que o nosso amigo, ele armou toda aquela cena e culpou ele por ter dado os tiros, enquanto na verdade foi o... Marapuca, né, na verdade, né? Então assim, a gente vê quando ele fala, a gente tem caso aí de pedofilia, né? Horrível. A gente tem caso de tortura psicológica, né? O narcisismo aí atuando de uma forma
selvagem, né? Então, o caso dele, assim, você nota vários comportamentos dissonantes, né? Alguns até sádicos, né? No processo como ele lida com as pessoas. Então, assim, dá para fazer um estudo ali da natureza, da personalidade dele, que é enorme. Em falar nisso, eu vou aproveitar que o pessoal entrou aqui na live. Helena Gonzaga, boa noite. Eucilene Rocha, boa noite. É minha sócia. Ela perguntou agora, acho que é justamente o que o Danilo está falando. Olha, nesse caso, vocês acreditam que a relação de poder e fama pode contribuir a perpetuar por anos a impunidade de crime? O poder midiático pode influenciar na denúncia e punição dos envolvidos? Bora quem responde. É com vocês. Com certeza sim, porque como ele tem poder, como ele é visto, o primeiro rapper negro que conseguiu ascender a fama e Muito tem bilionário, né, se eu não me engano. primeiro bilionário. tem empresas e tudo mais. Quem que vai acreditar numa vítima, como a gente sempre diz, no anônimo? O anônimo, ele não tem referências, né? Como o artista tem. Porque o artista constrói toda aquela sua imagem, mas você não sabe como é que ele é dentro de casa. E a mídia, nos casos, a gente vê que a mídia, ela contribui bastante, principalmente em casos de violência, porque gera aquela chacota e faz com que apareça mais pessoas vítimas porque a gente sabe, no caso do P. Diddy, ele é um sádico sexual. Ele tem um comportamento compulsivo obsessivo, tanto por como ele fazia o acontecimento das festas, como ele organizava. Tinha um local, ele usava codinome, não podia ter câmeras, aí os quartos eram ajeitados com brinquedos, com lingeries, com óleos corporais. A própria festa dele toda branca, né? A festa, isso, ele tinha o padrão dele. Ele tinha um padrão, uma organização para que acontecesse tudo, para que nunca fosse descoberto. E que isso é muito característica do abusador. Isso. Se você for pegar grande parte ali, 70%, 80% dos abusadores, eles têm esse controle obsessivo-compulsivo, né? Porque são pessoas inseguras, né? Se você for analisar a maioria dos casos, o próprio Harvey, ele era muito inseguro, né? Você observa a forma como ele tentava manipular as pessoas, porque isso é da insegurança pessoal. Então as pessoas utilizam geralmente essa questão do controle obsessivo-compulsivo para lidar com essa insegurança, né? Outros problemas. Eu acho que seria muito interessante saber o que é que existe também na infância dele, para ver onde é que gerou esse tipo de comportamento. Que isso aí não surgiu do nada, não foi, vamos dizer assim, apenas a mídia contribuiu. É lógico que isso dá um reforço, incentiva, mas tem uma história ali por detrás que, com certeza, se você for analisar, a maioria dos abusadores, eles sofreram algum trauma, algum abuso, né? Alguém que ensinou para ele que isso era o caminho adequado para você atingir aquilo que você deseja. Né? Mas que aí, também a gente não use isso para justificar todas entendeu? As situações. Todas as situações, né? Mas é um estudo que você pode entender um pouco desse comportamento sendo formado, porque é um comportamento... E agora a pergunta minha para vocês dois. Pergunta Pode dar. Deles serem tão assim concentrados em não cometerem erro e esconderem as coisas, acho que no fim das contas isso não vira uma arma contra eles, porque vou fazer um contrato aqui pra te não entregar, vou gravar vídeo, não sei o quê, porque tudo isso vira prova contra ele no futuro. Será que eles não pegam pelo excesso? Mas aí que tá a grande questão dessas pessoas. Elas têm esse controle, só que assim, tem até uma música do Engenheiro que diz, né? Não existe crime perfeito. É verdade. Não existe crime perfeito, mas na cabeça dele o poder é tão grande que eles não conseguem observar essas pequenas arestas que eles vão dando espaço para futuramente acontecer. Porque na cabeça da pessoa, ela acha que ela nunca vai ser responsabilizada. Ela nunca vai ser ainda mais atingida. Ele, que é acostumado há décadas a dominar Hollywood, todos os desde poderosos. 90 que ele tem comandado a música, né? Então, assim, são mais de 20, coloca uns 20, quase 30 anos, dentro dessa forma que ele não consegue nem observar. Tanto que ele achava que ele tinha um controle sobre a Cassie, né? E ela mostrou que ele não tinha um controle, né? Ela tem provas, ela gravou as coisas, ela entendeu? Tirou foto, ela foi maravilhosa. Palmas pra essa mulher, que eu sou fã dela hoje. Nunca tinha ouvido falar dela antes dessa história, assim, mas depois disso aí, eu acho que ela é um exemplo pra todas as mulheres, que nem aquela mulher da França, né? Que o marido também dopava ela e fazia outros homens abusarem.
Tem que também ficar lembrado sempre. fala de lealdade, fidelidade, só que como o doutor perguntou, ok, ele fez as provas, só que as provas era para ele chantagear as vítimas. Então, se no momento desse ele fosse denunciado, chegasse na delegacia, não, senhor Pidigi, o senhor fez isso? Não. Tem prova? A vítima tem prova? Não. Tá bom. A prova tá com ele. Ele não ia entregar a prova pra polícia. Não, sim, mas a questão é que às vezes ele mesmo gera uma prova contra ele, porque, por exemplo, uma busca e apreensão acha tudo. Como achou, Só né? que ele... Porque tem coisa que eles acharam que eles ainda não falaram. Eles Pois é, eu não quero acharam. saber. Só sei Eles que drogas, acharam armas por e conta o do coisa do bebê. assessor dele. É, Do assessor dele E o direto, que ele ex-estilista sabe de também. tudo. E o ex-estilista E dele ele também que entregou. Tem pendrive, tem HD chegando eu tô doida pra anonimamente, saber. com criptografado, é uma Eu quero mostrar pra loucura. vocês essa foto que eu pedi pro meu diretor colocar. Esses são os filhos dele. Ele tem meninas menores de idade. E esse daí que eu acho que é um dos mais velhos. Parece com ele mesmo, né? Quando ele era mais novo. E ali é a mãe dele, essa pirona aí, essa mulher, a mãe dele. Eles estão indo muito família, porque diz que ele trata muito bem as crianças dele. E só que parece que os mais velhos é que já participavam. Mas as meninas são gêmeas, as duas, estão assim chocadas com o que elas estão ouvindo no tribunal. Pelo menos as fofocas que vieram da Nath e da Imagina Isa. que elas escutam por fora, que a gente nunca vai saber. Pois é, e aí. E fora que tá cheio da grana também, né? Esses meninos. Como é que vai ficar esses meninos aí? Como é que fica? Fica com a Eu acho mãe? Assim, lá nos Estados Unidos, não sei como é que é isso. Eu acho que a questão maior aí não é nem ficar com a mãe, porque, obviamente, se ele for preso, a guarda vai automaticamente pra mãe. Mas eu acho que desse daí parece que uma morreu, né? Se eu não me engano. Ou pra algum parente mais Deve ser a próximo, mãe ou se dele. eles também não quiserem, já são mais de idade. A gente Só guarda as pra meninas ninguém. que não tô dão falando só fora gêmeos, mas os já velhos faz mais quiser. velhos, né? O resto aí vai dividir a herança e acabou. Eles não estão muito preocupados, não. Você é bem Tipo, certo. o dinheiro dele Assim, vai de ficar pra dinheiro, eles, né? Mas Tipo a assim, questão psicológica deles é algo que nunca vai ser arrumado, ao meu ver, né? com certeza. Não sou profissional da área, mas é um baque muito grande. A pessoa. Teu pai te trata bem, Não, eu de cresço. noite te beija, te gosta de ti e faz uma atrocidade dessa contra as mulheres, Não, né? pode fazer com uma amiga dela, um amigo dela. E eu cresci vendo meu pai sendo idolatrado. Meu pai é isso, meu pai é aquilo bom. Quando vê aquele mundo desaba assim de uma vez. Isso é um baque muito forte. Até pela questão de se eles realmente não tinham conhecimento, Que acontece muitas vezes. que é o que acontece realmente muitas vezes, como é que eles ficam? Porque a maioria das coisas, algumas coisas não tem provas, mas a maioria das coisas tem. Então, dificilmente, como eu disse, eu acho que ele não pega uma perpétua. Eu Porque já lá ia comentar mais pro isso. radical, né? Vou aproveitar a fala da Marissa, que a Maria Santos mandou assim. Eu fico até incrédula que esse homem, se é que posso chamá-lo assim, tenha sido preso. Espero que ele possa pegar prisão perpétua, que ainda será pouco por todas as barbáries que ele praticou. E aí, doutor? Ele pode pegar? É possível? Eu não lembro agora se o estado de Nova York tem prisão perpétua, que ele tá em Manhattan, no julgamento Eu dele. vi que... Se o estado tiver, ele pode chegar perpétuo. Mas eu sei que certeza lá não tem pena de morte. Isso eu tenho absoluta certeza. É fã do caso. Só confirma aí, direção, por favor. Se Nova York tem prisão Mas perpétua. assim, existe a chance Vou de checar aqui. perpétua. Aí mesmo você pode pegar mais de 2 perpétuas, a depender do julgamento. Ele pode pegar, sei lá, 3 perpétuas. Tem gente que já pegou 3 perpétuas. Porque são Aí quando vários você. crimes, né? São vários crimes Vários conexos crimes, né? e estão descobrindo outros. Então tem extorsão, tem tráfico sexual, Acho que crimes federais, tem né? estupro. Então tem uma gama de crimes Quando que a gente também não tá vendo o processo. Então a gente não sabe toda a acusação. Quem dera. Aí quando você pega tráfico sexual, né, estupro, isso aí já é uma coisa... Já eleva, é coisa de 20 eleva, anos pra mas- cima, assim, Como é fácil. que é? Deixa eu só repetir aqui o que o meu diretor falou. Como é que é? Ele pode pegar prisão perpétua se for condenado por todas as acusações. É isso que Sim. ele explicou aqui. Não, tem que ser todas. Isso É possível, Não né? pode, vou pegar perpétua só por causa de uma e as outras não. Não, Ou é entendi. tudo. Ou não é, né? Entendi. Aí, mas assim, eu vou ser bem sincero. Diga. Eu não sei, a gente não sabe o que tá no processo, obviamente. Mas se tudo que for falado, estão falando de prova, essas coisas, eu acho que no mínimo, ele deve pegar uns 200 anos aí, por baixo. Caramba. Só que lá também não tem progressão de regime, não tem essas coisinhas assim. Sim, não. Tem a condicional? E a Tem, mas fica lá dentro ainda. Eu tenho uma dúvida assim, a fortuna dele fica. Eles Vai não ficar travam, parada. fica parada, vai aí pros tem que ver, filhos. aí tem que ver como vai ser o julgamento, se vai ter indenização pras Pras famílias, vítimas, né? porque
Mas pelo que eu sei, não tá nada assim super bloqueado. Tem algumas coisas bloqueadas, mas não tudo. Até porque ele tem que sustentar a família dele também. Sim, né? Então, e também a gente não sabe como tá o processo. A gente só tem muita especulação. E um dia, quando tiver esse julgamento e sair a decisão, aí abrem acesso. Aí todo mundo vai poder ver a realidade da situação. Depois provas. Olha, gente, olha, foi uma aula hoje, hein, gente? Mas antes de acabar, eu quero perguntar. Na verdade, eu quero que vocês me deem dicas. Olha, a gente vai continuar falando desse julgamento, né? A gente vai acompanhar até o final. Depois eu trago toda essa turma de novo pra gente finalizar. Tomara que ele pegue prisão perpétua. Se ele fez tudo isso mesmo, tem provas que ele pegue, né, gente? Vamos torcer, né? Igual o filme aqui, a gente fica na torcida. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês estão assistindo? O que vocês estão... Eu não gosto de terminar pra baixo o meu programa. Eu gosto de terminar falando de coisa boa. Mesmo que seja true crime, pra gente assistir, né? Vai, Marissa, o que tu tá lendo, tá assistindo, tá vendo? Série, filme... Não precisa ser de true crime, não. Pode ser qualquer coisa, só pra gente... Eu tava reassistindo uma série que eu amo. Que Qual? também é um livro, que é o Lupin. Eu gosto. O francês, né? Lupin, É literatura. Assim como o Sherlock também. Amo Sherlock, amo também Show. Lupin. Aí eu tava já vi a primeira reassistindo Lupin, porque agora tem novos episódios, É. né? E já zerei também. Esperando mais novos episódios. Legal. Agora, maravilhoso. Um detetive, Então né? fica pra Conta quem aí, gosta. resume aí rapidinho a história. Porque Ele a é sinopse. na verdade, ele é um ladrão de casaca, Uhum. né? E aí tudo se Eu passa na gosto. França e ele é um e ele é todos. Ele, isso. Ele é lindo. Ele cara. é ninguém ele e ao ator. mesmo tempo todo mundo. E, enfim, ele Eu sou fã. não rouba coisa pequena, ele rouba coisa grande. Maravilhoso. Lupin. Gostei. Vai, e Danilo tem um monte. Eu tenho um monte de filme assim, mas assim, já que a gente tá falando do tema aqui, Gostei. a minha sugestão é a Assistente, que eu acho que tá no Prime Video, Amazon Prime Video, que é basicamente um filme que fala sobre isso que a gente está conversando aqui, um assédio dentro do meio de trabalho. Inclusive diz que o filme, que é da Kit Green, né, que é uma diretora, ela se baseou no caso do Rave, né? É mesmo? Então é praticamente... É a premissa, né? É a premissa. Então, assim, é uma secretária que é feita pela... Esqueci agora. É Julia Garner, do Ozark, o seriado. Sim. Né, da Netflix. E ela é uma atriz até que está fazendo bastante sucesso. Tem bons filmes que ela está fazendo. E ela é uma secretária de um assistente, na verdade, de um produtor de cinema. E aí o filme mostra todo o processo dela no dia a dia, ela sendo coagida pelos colegas, sofrendo pressão. Caramba. Ele nunca aparece, né? Mas assim, dá pra entender que é o Harvey, né? Ali o personagem, a gente só escuta ele falando por telefone com ela, criticando ela, não sei o quê. E aí tem uma cena que eu acho muito fundamental, que ela vai denunciar ele pro RH, e o RH, o responsável pelo RH, ainda acusa ela de ser responsável dela estar praticando um ato errado contra o chefe. Então é um filme que eu acho que vale a pena assistente, né? Ele trabalha com essa ideia. Gostei. Com essa ideia do assédio moral, psicológico dentro do trabalho, né? O que é que a mulher passa dentro de um meio que é o cinema, que é um meio masculino, misógino, né? Como tratam ela. Então vale muito a pena, tem uma grande atuação. É um filme bem bacana pra gente entender um pouco. Estrelas. Eu daria umas 4 estrelas pro filme. 4 de 5? 4 de 5. Olha, é o crítico da Brasília falando, hein, gente? Vale a Presta pena, é atenção. um filme bem interessante, né? Foi acho que 2021 ou 2022. Eu vou Então assistir. vale a pena assistir. É um olhar bem feminino para essas questões que estão acontecendo. Seriado, eu assisti o Black Mirror, né? Tenho acompanhado, tentando terminar. E o Last of Us, que são 2 séries que eu gosto. Tem os elementos ali de terror. O pessoal né, tá apaixonado por essa série. Eu vou te dizer que eu não assisti. Eu não assisto, é porque eu não sou muito de zumbi, né? Não sei se não é. O que é? Fungos. É um fungo que existe na vida real. É? Isso. Só que ele só ataca insetos. Eu não sou grande fã do jogo. Né? Eu não gosto muito dessa parte, não é muito a minha Mas praia. vale pra quem gosta de terror. Uma outra série que também é de ficção científica que eu sugiro, que é da Apple, que é o Ruptura. Sim. Tá na segunda temporada. Ruptura. Né? Vale a gostei. pena. Acabou agora a segunda temporada. Então, assim, é uma série também que faz você pensar sobre o ambiente gosto. organizacional, as Muito relações. bom. Eu gosto daquele né? ator. Então, são as minhas dicas aí que eu tenho assistido bastante. Antes de mais nada, eu quero saber. E o Agente Secreto? Vale a pena.
tá? Todo mundo no cinema, hein, por favor. Brasil. Vale a Brasil pena no quando Oscar? estrear. Sim, não? Uma possibilidade muito grande, tá? Eu até diria que esse filme, pra quem espera muito do Bacurau, que é o outro filme Sim. do Kleber Mendonça, ele é bem diferente. Ele é um filme mais cerebral, ele não tem aquele jeito mais pop como o Bacurau uhum. é um filme Eu gosto de Bacurau. mais cerebral, mas é um filme que trabalha os elementos da espionagem ali, de segredos, que é muito interessante. O Wagner Moura tá muito bem, né? Tem um elenco também de apoio. Maria Fernanda Cândido, sou apaixonada por ela. Também tá bem. Assim, o elenco de apoio diverte muito o filme, né? O filme tem momentos, assim, bem descontraídos. E o Kleber é um diretor que eu acho que ele é interessante, que ele coloca uns elementos de terror em certos momentos do filme que é meio estranho. Tem até uma pegada meio trash ali em alguns momentos, né? Mas que diverte, né? E é um filme que traz um olhar bem crítico em relação à ditadura, às relações, principalmente do meio privado dentro das faculdades federais da época, né? Eu até acho que o filme fala muito sobre essa relação, né, de você explorar as faculdades federais pelo meio privado, né? Então tem muitos elementos. Eu vou ser sincero, eu gostei muito, mas não é meu filme favorito do que eu assisti no Festival de Cannes. Tem o Sentimento Valley, que é do Joaquin Trier, que pra mim foi o melhor filme, é um drama familiar. É o mesmo diretor do A Pior Pessoa do Mundo, tá disponível também no Amazon Prime. E ele tem uns filmes que é muito bom também, o Orlo, 31 de Agosto, Começar de Novo. É um diretor que trabalha muitos dramas familiares e pessoais. Eu gosto de drama familiar. Né? Você é brasileiro? Não. Não é norueguês, né? Mas eu vou assistir isso daí. Mas vale a dica. Aqui é Brasil. Depois de assistir o brasileiro, pode pegar. Esse Tem daí. também um filme do Panahi, que foi o que ganhou o prêmio principal de Cannes, que é Um Simples Acidente, que é um filme político, né, que fala sobre a questão da tortura no Irã, né? O diretor, para quem não sabe, ele já foi preso por causa dos filmes que ele fazia. Foi aquele que foi sequestrado no dia desse, não? Não, tá, não. confundi. Teve um sequestro. O Panahi, ele foi preso porque ele sempre fez filmes políticos contra o sistema iraniano, e aí prenderam ele, né, como uma pessoa que está questionando o governo. Ele ficou preso não me lembro se 2 ou 3 anos. E aí o filme é baseado nessas experiências que ele teve, né? E é um filme, assim, muito interessante, que ele trabalha o drama político, mas com uma comédia meio nonsense, entendeu? Eu gosto. Então, assim, vale a pena também. Eu acho que são os 3 filmes, assim, que me chamaram: Agente Secreto, Sentimento Valley e Um Simples Acidente, como os filmes principais ali do Festival de Cannes, né? Filmes que ainda vão estrear, né? A gente espera no segundo semestre. Ainda não saiu ainda a previsão do Agente Secreto ser lançado, mas é um filme que vale a pena, né? É bem diferente do Bacurau, é uma outra pegada, mas é um filme bem interessante. Que bom. Olha aí, gente, uma aula hoje, né? Obrigada, Danilo. Obrigada mesmo. Vamos lá, doutor. E as suas dicas pro pessoal que tá assistindo a gente. Eu vou ficar na parte do terror, envolvimento com Hollywood e questão de narcisismo, querer mandar nas pessoas e afins. Vou dar um filme que é do ano passado, A Substância, maravilhoso. Sim, assisti. Demi Moore, aquele filme é perfeito. Gosto. O pessoal fala, muito igual, mas aquele filme é pra ser daquele jeito. Então você tem que entender o contexto. E aí agora eu vou pro filme antigo, que esse filme pra mim é um dos mais perfeitos que tem, que é o Louco Obsessão. Eu amo. Do Stephen King. Stephen King, né? E ela ganhou o Oscar, né? A Kate Bates. E só pra resumir a premissa. Uma fã de um escritor. E é só isso. Não precisa falar mais nada, o resto tem que assistir. Louco Obsessão. Então... E o livro do Stephen King, que eu acho que ficou como Angústia aqui no Brasil. É Misery. Tá Misery mesmo, né? É Angústia, acho que foi lançado também. É excelente, né? Tanto o filme quanto o livro vale a pena. Tem umas pegadas diferentes ali, mas são 2 adaptações. É uma adaptação cinematográfica que mantém um clima de tensão. Aquela ali. agonia. Nossa! Tem uma cena do martelo. Cara, eu quero fugir. A cena do martelo. Até hoje, quando eu revejo, ainda causa um impacto muito grande. Sabe aquela sensação de... quando você vê alguém pisando num prego, que tu fica assim... aquela agonia. Essa cena do martelo é maravilhosa. E tem um ator que eu acho que é bem subestimado, que já faleceu, né? O James Caan. James Caan, pra mim, é um ator subestimado. Verdade. Ele fez o Poderoso Chefão. Maravilhoso. Lembrado, tem um filme dele que é Profissão Ladrão, que eu acho sensacional, um filme policial. Ele sempre foi bom coadjuvante. Nesse, ele também é um coadjuvante. Ele é o principal coadjuvante. Os 2 são principais, eu considero ali. Porque os 2 têm a participação e são os 2. O filme é os 2. Agora, o filme sempre foi um maravilhoso coadjuvante.
já que ela falou de filme brasileiro, vai, né? Eu vou dar uma dica. Passou recentemente no cinema, já saiu, mas acho que em breve vai estar algum streaming. Oeste, outra vez, filme brasileiro. Não assisti, mas eu ouvi falar dele. Que pra mim eu até acho um pouco melhor que o Agente Secreto. Ih, Pra mim é o meu filme favorito do ano. Então vou deixar mais um filme. E Eu deixei uma aí, série, eu vou deixar um filme, então. Deixa aí. Por favor, Marisa. Django com Demudo. Demudo. É porque é a frase dele na minha cabeça. Do Tô repetindo. Tarantino. Tarantino. É Django com Demudo. É bom pra caramba esse filme. É verdade. Tarantino que teve no Festival de Cannes. Eu fiquei muito triste que eu não consegui bater uma foto O com quê? ele. Ele tava lá? Ele que deu o start lá, ele entra na cerimônia de abertura e ele grita que o Festival de Cannes começou. Ai, né? que legal. Então é muito bacana Emoção, lá. né, Dani? Uma abertura dessa aí, pô. Ele gritando lá, então valeu a pena. Uma pena que eu não consegui encontrar com ele, que eu tava doido pra pegar um autógrafo e tirar uma foto com ele. Com certeza, né? Ai, já pensou? Ai, gente, que delícia. Se eu pudesse, a gente ficava a noite toda aqui. Mas eu preciso me despedir. Mas foi ótimo hoje. A gente quero chamar vocês para quando a gente finalizar esse julgamento aí em julho, né? Eu ia até comentar o Louco Obsessão, porque eu lembrei de uma coisa. Tá chegando o Dia dos Namorados e o meu... É um filme bom pra assistir. O meu irmão fala para os namorados dele. Eu sempre boto meus namorados pra assistir Louco Obsessão comigo, logo pra começar. Ele é fanático por Stephen King. Mas Stephen King é bom demais. Tanto os livros como alguns filmes não, mas os livros são maravilhosos. Ai, gente. Gente, é isso. Semana que vem, domingo tem reprise às 20 horas aqui na TV Diário 27.1, aberto, né? E 78, quem tem a net. E já tá disponível no D24, a partir de amanhã já vai estar no nosso Além do Crime podcast no Spotify e no nosso YouTube também. Então engaja, comenta, dá o like. E é isso, ajuda a gente a crescer mais e mais. E aí, pra trazer esse conteúdo maravilhoso aqui, como foi o de hoje. Tá bom? Então, obrigada, gente. Obrigada, até mais. Beijo, fui. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Na próxima vem pra cá.